Oi, oi, meus amores, boa noite, tudo bom? Pois é a minha primeira live literária, né? Pra quem não me conhece, eu sou a autora... Ai, meu Deus. Autora Miase, desculpa, gente, eu tô nervosa, começo. Alguns de vocês me conhecem pelos áudios, né? Pelos vídeos em áudio. Eu não me mostro, eu não apareço, mas eis aqui o meu rostinho, tá bom? A nossa primeira autora entrevistada vai ser a autora Monique Machado, que escreveu os livros O Homem do Quarto Andar, Bandeira Branca e A Mulher da Foto. Para quem me acompanha já há um bom tempo, sabe que eu já resenhei os livros dela aqui, fiz resenha pelo YouTube, esse vídeo vai para o YouTube também, tá bom? Então eu vou esperar a autora entrar, não sei se ela já entrou. Eu vou mandar o convite para ela. Manda. Espera só um minutinho, gente. Que a gente tá... Eu tô no início ainda, tá bom? Vamos ter paciência comigo, eu tô pegando prática. Minha querida, tá me vendo? Oi, Monique! Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Você tá me vendo ou não? Só um minutinho. Tá ok? Você tá me De acordo vendo? com a minha produção, de acordo com a minha produção invisível, está tudo bem. Sabe o que é isso? É costume de live, me dizer, você tá me vendo ou não? Pois É óbvio que você não tá me vendo. como é estar na outra posição? Como é estar na outra posição? Me conte como é que eu... Vamos começar a entrevista. Como é estar na outra posição de entrevistada, dona Monique? Oi, Minha. Eu já entrei na live fazendo gafe. Eu perguntei para você se você tá me vendo. Isso hábito. Não, eu tenho a minha produção live. invisível aqui, que tá atenta às partes de visão que eu não tenho muito conhecimento. Então, Não. primeiramente... Oi? Pode falar, desculpa. Não, fala, pode falar. Conclua. Primeiramente, eu quero agradecer a você por ter aceitado o meu convite, tá? Eu sou leiga nesse assunto. Você pode ter visto pelo começo que eu estava morrendo de nervosismo. Então, assim, perto de vocês, estou me sentindo uma criança de 12, 13 anos, mas a gente pega o costume. E segundo, eu quero agradecer a você pelo seu trabalho maravilhoso como escritora, que proporciona muitas noites não dormidas. Os 3 livros dessa mulher, gente, é para parar a vida de qualquer um. Você começa a ler, você não esquece, você não tem vida mais. Você vive em função de ler os livros dela. O Homem do Quarto Andar, eu comecei a ler 9 horas da noite, fui acabar 3 horas da manhã, fui morta de sono, mas fui feliz, assim, ai, gente. Meu Deus, que lindo! Isso é bom, né? Olha só, eu é que agradeço você por se propor a divulgar autores, a fazer, promover conteúdo literário. Eu acho que é muito importante na atual situação, né? Divulgar autores, produzir esse conteúdo literário. Eu entrei aqui, eu tô tão acostumada a fazer live, então no automático, e eu falo, tá me vendo? Então, eu já entrei perguntando se você estava me vendo. Eu sou uma imbecil, então me perdoe. Não! Aliás, eu não consegui falar o meu nome. Eu não consegui falar o meu nome, Monique. Tu não viu que olha, você estava no começo. Eu tô morta de vergonha. Gente, pra quem, olha, pelo amor de Deus, autora Miase, tá? Saiu meu nome, graças a Deus. Olha. Mas é assim mesmo, eu quero que seja a primeira de muitas, porque é muito importante. Então eu só tenho que te agradecer e rir da gafe que eu cometi logo no início. Vou postar no YouTube, então se toda vez que você quiser rir, eu vou te mandar o link depois da live por aqui pelo YouTube. Aí a gente ri junto, a gente... Né? Maravilha, eu vou botar no meu canal também. A gente pode fazer uma live conjunta reagindo à nossa live juntas, porque vai render, viu? As duas estão meio perdidas.
Pois é, podemos começar? Claro, à vontade, quando você quiser. Vamos lá. Quando foi que você pensou assim, poxa, eu vou escrever? Quando que surgiu essa luz na tua cabeça? Quando foi isso? Você lembra Olha, mais ou na menos? verdade, a escrita, né, ela aparece na minha vida quando eu ainda sou muito criança, né? Eu comecei a escrever ali com 8, 9 anos em diários, e isso eu gostava muito de escrever ouvindo música, e isso sempre foi algo presente na minha vida, escrever. Foi através dessa forma terapêutica que eu desenvolvi essa mania que eu digo, né, de criar histórias. Então, eu, desde muito cedo, já escrevo e já exerço essa atividade como uma atividade terapêutica para expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vejo e experiências que eu vivencio. Então, desde muito nova eu quis escrever. Nunca quis publicar, né? Porque não era a hora. E aí agora depois de muitos anos já na fase adulta, mais amadurecida e mais convicta de que o meu sonho era publicar livros, eu resolvi levar um pouco mais a sério e escrever livros e publicar consequentemente. E que livros, hein, Monique? Você aborda Muito. temas muito reais, você aborda temas muito reais, você aborda depressão, você aborda relacionamentos abusivos pelo ponto de vista feminino, que a gente não vê muito. Geralmente, existem pessoas que pensam que relacionamentos abusivos só vêm pela parte masculina, e você abordou isso com a nossa querida Luísa e o nosso querido Júlio de Bandeira Branca, que eu particularmente amo. Você, né? Você é uma leitora assim maravilhosa, porque você começou comigo quando eu estava no Wattpad, a gente ainda nem se conhecia, mas eu via que você comentava, eu percebia que você estava sempre ativa ali. Inclusive, eu não sabia que você não, que você era uma deficiente visual, e eu falei, cara, tanto é que quando você me revelou, eu falei assim, meu Deus, como é que ela acessa as plataformas? Como é que ela acompanha essa história? E aí você foi o meu motivo maior de transformar as minhas histórias em audiobook, para que pessoas com dislexia, deficiente visual, que as minhas histórias pudessem chegar a esse público também. Então, ter você como a minha leitora voraz, aí você leu meus livros, vai ler o próximo que eu vou lançar, assim eu espero. Com Eu fico certeza. muito Ah, meu filho, feliz. tu pode deixar de contar com qualquer coisa nesse mundo. Agora, com a minha leitura, tu não vai deixar de contar, não. O livro pode faltar em capa. Agora, o meu feedback, tu não vai perder, não. Porque pensa na pessoa que gosta das tuas histórias. Eu amo. Eu fico muito feliz com esse retorno que os meus leitores me dão. É gratificante sempre, sempre, sempre. Isso me estimula a escrever ainda mais. E temas que eu acho que são importantes e relevantes na vida, principalmente da mulher, né? Porque, como você disse, eu exponho o lado feminino, o ponto de vista feminino. Até mesmo em relacionamentos um tanto abusivos. Porque, gente, um dos livros dela, a gente tem uma... É a Bandeira Branca, que inclusive foi tema do História de Divulgação, que ela surtou comigo. Eu amei a música, meu Deus! Mas foi basicamente isso. Até relacionamentos abusivos, ela aborda isso de uma forma muito intensa. Você vê o livro dela, você, ao mesmo tempo que você fica querendo bater na Luísa pelas coisas que ela faz, você fica assim, gente, você fica assim, querida, acorda, reage, amor, vamos reagir para a vida. E ao mesmo tempo você fica assim, gente, a gente entende a cabeça dela. Eu senti o mesmo em relação a Nicole, do Homem do Quarto Andar. A gente tem uma abordagem de uma relação extraconjugal ali. E eu não vou citar tanto a Mulher da Foto, porque ele envolve mais coisas. Foi incrível a leitura para mim. Eu te falei, né? Eu cheguei a comentar com você
da leitura de A Mulher da Foto, que foi uma experiência inovadora para mim, porque aborda situações contrárias à minha religião, ao que eu acredito, ao que eu creio, e eu amei conhecer um outro lado da vida que eu não conhecia anteriormente. Mas você aborda... Gente, os livros dela são maravilhosos, e aí eu queria que você compartilhou isso em outra entrevista, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre um dos seus livros que é baseado em fatos reais. Como foi reviver? Conta um pouquinho o que aconteceu para você escrever O Homem do Quarto Andar e me conta como é que foi a experiência de reviver tudo aquilo que você passou na vida real e passar para o livro de uma forma tão intensa. O Homem do Quarto Andar, eu estou até aqui com ele, eu vou mostrar a capa para vocês. Ó, esse aqui é O Homem do Quarto Andar, para quem está assistindo. O Homem do Quarto Andar é uma história que ela é inspirada em acontecimentos reais, diferente de ser baseada em fatos reais. As pessoas confundem isso. Por que ela é inspirada em acontecimentos reais? Porque algo de muito sério aconteceu na minha frente, e eu peguei aquilo que aconteceu, aquela tragédia, e transformei num livro ficcional. No entanto, o fundo dessa ficção, ela tem um teor ali inspirado em acontecimentos reais, ou seja, a tragédia que me inspirou a abordar temas como a depressão, por exemplo, né? Então, O Homem do Quarto Andar fala de um homem, o Andréas, que ele sofre uma depressão, ele vivencia uma depressão, que a gente sabe, a depressão é uma doença seríssima como qualquer outra, precisa de medicação, precisa ser diagnosticada, e o Andréas é um personagem que passa por isso. Só que ali na trama, a gente tem outros personagens que vão dando voz, e a protagonista é a Nicole, a enfermeira. Então, o livro é narrado em primeira pessoa e ela vai contando como que é cuidar de um homem do grau de depressão do Andréas, já que a depressão dele está acompanhada com psicose e esquizofrenia. Esquizofrenia. Exatamente. Então, assim... Eu tenho o histórico dele todinho. Eu tenho o histórico dele todinho. Eu decorei. Pois é, o Andréas, na vida real, ele tinha isso mesmo. Ele ficou internado durante muitos anos na vida dele e foi provado que ele podia ser ser controlado, não, mas ser assistido dentro de casa. Exatamente, tratado dentro de casa. Houve um processo na justiça onde tiveram que provar que isso era possível e a justiça liberou que ele saísse da clínica de psiquiatria para a casa. Isso é, de fato, verdade. E aí entra aquela parte ficcional, onde a nossa protagonista conta como que é cuidar de um homem assim, com tantos problemas psiquiátricos. O dia a dia, as medicações, os dilemas, já que ele era apático, ele não se comunicava. E aí eu falei, bom, para ter ali um gostinho a mais, a gente precisa de segredos, a gente precisa de uma trama. Então, como que eu vou colocar esse personagem de um jeito muito forte, abordando temas que são importantes, que é a depressão. E aí surgiu a história, né? Se eu falar aqui, eu acho que eu vou dar o spoiler. Pode dar o spoiler? Minha filha, olha, eu amo spoiler, o perfil é meu. Quem não estiver muito satisfeito com o spoiler, pode trocar e ela pode sair e trocar o canal. Eu amo, pode dar spoiler. Ninguém vai morrer, não vai cair pedaço de ninguém. A gente, então, dá spoiler. E aí, a Nicole, né, que é a protagonista, ela vai narrando esse dia a dia e como ela consegue lidar com a volta dele à vida, né? Porque ele é um paciente apático, ele não se comunica, ele vive num mundo que é só dele. Metade ali são traumas e segredos que são escondidos, e a outra grande parte também faz parte da doença.
E aí a gente vai vendo a evolução, o crescimento de um relacionamento, onde a Nicole tenta a todo custo trazer esse homem de volta à vida, mas ele já era um caso perdido. O Andréas, tanto na vida real quanto no meu livro, ele já era um caso perdido. Então ele só vê uma coisa na vida dele, a morte. Ele só quer morrer. E mesmo com todos a assistência, ele não quer viver, é um direito que ele tem. Então, ele se encaminha aí para a morte, acaba pulando do quarto andar, e daí vem o nome. O Homem do Quarto Andar. Na vida real, o Andréas da vida real, né? Ele se jogou literalmente do quarto andar. Ele bateu na minha janela, né? E foi aí que eu vi o que tinha acontecido. Foi uma tragédia, porque não é todo dia que a gente vê um homem se suicidando, né? Então, foi um dia muito ruim, muito pesado, porque eu fui uma das primeiras pessoas a chegar no local onde ele caiu no play, né? Debaixo da minha janela. Então ele bateu em 3 janelas, em 2 janelas, a do terceiro andar e na minha janela. E eu achei que tivesse sido uma porta que tivesse batido. E não era, era o corpo dele indo de encontro ao chão. E aí quando eu cheguei no play, né, o porteiro tinha me chamado, ele estava desesperado. E eu não sabia o que tinha acontecido, eu estava achando que era algum assalto, alguma coisa. E quando eu abri a porta, o porteiro falou: chama a ambulância, pelo amor de Deus, porque ele tá lá no play. E eu falei: ele tá lá no play quem? E aí, quando eu cheguei no play, tinha um homem vivo, agonizando, porque imagina, você se joga do quarto andar. Estava Você... vivo, Monique, ainda você chegou. Você chegaram a ter contato direto, você chegou a. Meu Deus! Sim, eu passei pelo play, entrei no play, e aquele olhar que ele dá no livro, no final, foi exatamente o olhar que ele me deu na vida real. Então, quando a Nicole fala que o Andréas olhou para ela enquanto ele estava agonizando, e ela entendeu que aquilo era realmente uma libertação para ele, aquele olhar aconteceu. Eu cheguei, ele estava agonizando, tinha massa encefálica no chão, tinha dente, a gente sabia que ele ia morrer. Mas a altura não foi o suficiente para que ele já ali no play tivesse morrido, né? Então a gente chega, eu tento ali ajudar de alguma maneira, mas eu não consigo porque a cena foi muito forte. Você imagina a pessoa com metade da cabeça disposta, sem os dentes Claro, claro! Nossa! todo, todo ensanguentado. Eu tentei. E aí veio o enfermeiro, né? Aquela parte da escada ali, aonde ele desce. E eu falo assim, cara, o que está acontecendo? E o enfermeiro, quando chegou no play desesperado, ele só falava: eu só fui no banheiro. Eu só fui no banheiro. Quer dizer, ele esperou o enfermeiro ir no banheiro para pular do quarto andar. E isso me inspirou, essa tragédia me inspirou a escrever um livro abordando a depressão e falando que a depressão, sim, é um problema muito sério, precisa ser diagnosticada, medicada, e trouxe essa ficção para trazer esse tema. E é bom ressaltar, gente, eu vou até aproveitar o ensejo que a gente está falando disso, que daria uma entrevista de mais de 1 hora para falar sobre isso. Eu, como uma pessoa evangélica, eu afirmo: depressão não é demônio no corpo, não é falta de Deus. Eu passei por isso. Eu cheguei a cogitar certas coisas. Então, antes de virem evangélicos aqui, ou até pessoas que não são, pesquise. E não, eu não desejo para o meu pior inimigo o que eu passei durante o período que eu fiquei doente. É horrível. Horrível. É uma sensação que você, ao mesmo tempo que você quer lutar por quem você ama, você perde a vontade de viver. Então, não é falta de Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Ele estava comigo, apesar de eu não querer que ele estivesse, porque eu me distanciei dele, ele continuou do meu lado. Não é falta de oração, não é frescura, não é demônio no corpo, é simplesmente
uma doença que precisa ser tratada com medicamento, com psicoterapia e, claro, né, para quem acredita e para quem é cristão, o apoio de Deus incondicional foi o que me ajudou. Então, antes de você falar sobre isso, você primeiro pesquise e entenda que não é. Vamos quebrar estigma, gente, já está na hora. Século XXI. Exatamente. A religião, né? Eu costumo dizer que a religião é diferente da fé, né? A religião é uma instituição que te diz como viver e quem é você. O que é errado? A fé não. A fé te move, a fé te dá forças, a fé te ajuda a superar obstáculos. Uma pessoa doente não é só com a depressão, mas uma pessoa com câncer, uma pessoa com depressão, uma pessoa, sei lá, N doenças aí, ela precisa de fé para se restaurar, para se reestruturar, para viver, e não, obviamente, da religião, que é uma instituição que te dá regras em cima de ensinamentos, às vezes, que não tem fundamento nenhum, só para te transformar num cordeiro. Então, eu tenho essa concepção, as pessoas podem não concordar comigo, mas depressão é uma doença, ela não é frescura. E não há religião no mundo que possa te dizer ao contrário. A doença é como qualquer outra doença, como o câncer, por exemplo, precisa ser diagnosticada, precisa de ser medicada e a pessoa tem tratamento. Então, não acreditem quando você passar por isso e alguém te disser, isso é falta de amor. Não, é falta de tudo, menos de amor, tá? Então, vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, porque também faz parte da evolução. Antes de eu passar para o próximo livro, Monique, deixa eu só aproveitar o ensejo. Para quem está acompanhando o meu Instagram, sabe que esse livro, O Homem do Quarto Andar, da Monique, inspirou o meu próximo livro que vai para a Amazon. Né? Eu cheguei a comentar com você. Foi o Porto Seguro. Você tá acompanhando, né? Eu vejo você dando like nos trechos que eu coloco. Sim, eu fico muito feliz em poder saber, né, que isso te inspira de algum jeito, que isso te traz aí uma forma de você também se expressar. Então, eu fico muito feliz com essa sua... com esse seu bom gosto de leitura. Claro, meu amor, pelo amor de Deus. Olha, é um ótimo gosto. Inclusive, eu já vou aproveitar aqui para avisar que assim que eu tiver o PDF do livro pronto, eu vou mandar para você ler, ok? Eu quero que você veja. Claro. Eu sou um pouco... Eu estou iniciando a minha vida, agora eu tenho 19 anos, mas o seu livro ele me inspirou para querer pesquisar em relação a assuntos relacionados à depressão, outros transtornos mentais, como esquizofrenia, que eu vou abordar, síndrome do pânico, estresse pós-traumático. Então, assim, o seu livro, na verdade, você, Monique, eu costumo dizer que Deus, ele envia pessoas para a minha vida para me incentivar. Se eu estou aqui divulgando hoje, foi porque eu tive uma inspiração para começar. Em outubro eu vou entrevistar os meus dois primeiros autores. Uma já é você, né? Mas... Então, assim, você me inspirou para muitas coisas, então eu te agradeço por isso. Que maravilha, eu que agradeço. Acho incrível essa sua vontade, essa sua habilidade de lidar com a literatura, lendo livros, se inspirando. Eu acho que a vida é isso, é inspiração o tempo todo se juntar, né, com pessoas com a mesma sintonia. Então, eu só tenho que te agradecer. Vamos falar de bandeira branca agora, um pouquinho? Mudando um pouco do nosso querido e amado Andréas, que eu vou sofrer por ele o resto da minha vida. Foi alguém da minha família ali. Foi alguém da minha família. Foi um parente, foi um avô, foi um primo, foi alguém, uma parte minha foi junto com ele ali. Mas vamos falar de bandeira branca.
Vamos. Mulher, de onde que veio essa história na tua cabeça, pelo amor de Deus? O surto que eu dei ali, olha. Olha, bandeira branca, essa aqui é a capa de bandeira branca, para quem está assistindo. Bandeira branca nasceu de uma ideia de explorar o abuso emocional e psicológico dentro de um relacionamento, onde não só o homem é o abusador, mas a mulher também. A gente vê muitos casos onde onde homens, né, agridem mulheres, onde mulheres sofrem abuso emocional, psicológico e físico. E em Bandeira Branca eu quis levar isso ao contrário. Eu falei, pô, vamos, né, trazer um pouco dessa mulher, do lado da mulher que também é opressor, porque a gente vê em vários relacionamentos que existem mulheres que inclusive matam os filhos dos parceiros por ciúmes. Então, sim, existem mulheres abusadoras, existem mulheres que oprimem os seus companheiros, que manipulam. Então, o livro Bandeira Branca tem essa personagem, né, que é a Luísa, que ela é uma opressora, uma louca, uma maluca, e ela entra na cabeça do Júlio César, eles se apaixonam, e ela passa a manipular ele em prol de atenção, em prol de amor, enfim, N coisas que acontecem. Então, a Luísa, ela nasceu para mostrar que existem mulheres, sim, que são abusadoras, mulheres que são malucas, mulheres que distanciam os seus parceiros da família, dos amigos, que destroem um homem, né, que trabalha, que estuda, enfim. Os casos, né, de homens abusadores são muito grandes, mas a gente não pode também achar que não existem mulheres. Nós, no dia a dia, a gente abusa de algum jeito das pessoas. Você parar para pensar, a gente tem um namoradinho, ele tá falando com quem? Quem é a vadia que tá te ligando? Quem é? Qual é? Isso é uma forma de abuso, né? Você Não, tá e é aí, verdade, Monique, a gente quer olhar o celular, a gente entendeu? quer Aí você ver. Tá espera falando o com cara quem? tomar banho, você espera o cara tomar banho para mexer no celular, para ver com o que ele tá gastando. E às Então, vezes é com a isso mãe, às vezes é com a mãe. A gente tá falando com a minha mãe, Feliz, não tá vendo? Oh, meu Deus. exato, isso é uma forma de abuso emocional. Não vai sair, porque se você sair hoje, você não precisa nem mais voltar. Quer dizer, que direito é esse que você tem de, pô, dizer pro teu parceiro, pro teu namorado, pro teu marido, que ele não pode sair para, sei lá, jogar um futebol, tomar uma cerveja, porque ele tem que estar ali em prol da sua. Você tem que. Sabe? Então, isso é uma forma de abuso também. Ah, não, hoje você não vai almoçar na casa da tua mãe. Você já não foi ontem? Por que você vai hoje de novo? Não vai. Isso é um abuso emocional, entendeu? Então, assim, pô, mas você gastou de novo com uma chuteira nova? Isso também é um abuso. Então, assim, é o controle. A Luísa nasceu para isso, para mostrar que existem mulheres que são tão opressoras e abusadoras quanto os homens. Esse livro, assim como o primeiro, me fez chorar. Os teus livros me fizeram chorar. Porque dava uma dó do Júlio César que eu não sei te explicar. Eu ficava assim, meu filho, acorda pra vida, tu não tá vendo o que estão fazendo com você. E existem pessoas assim, eu já tive contato com mulheres assim, tenho contato com pessoas assim, que teve uma, inclusive, que destruiu a vida do cara, literalmente. Ele vive É, em função dela. E vive em eu acho. função. Ele pede autorização para comer, Monique. Para comer. Ele precisa pedir autorização para comer, para se alimentar. Amor, posso comer isso? Posso comer aquilo? Um Eu negócio acho. bizarro. Gente, eu vou trocar só um pouquinho de posição aqui. Eu vou mexer aqui, que minha bateria tá acabando e vai desligar. Então eu vou trocar aqui, só um minuto.
Pronto. Deixa eu ver aqui se... Bom. Então, Amy, é exatamente isso que eu queria expor, sabe? Dizer que você não pode simplesmente privar o seu companheiro, a sua companheira, de algo que deixa ele feliz. Quando você interdita, proíbe ou obriga alguém a ficar do seu lado, isso para mim já não é mais amor, né? Tudo que é feito por obrigação não é amor, não é paixão. Quando você começa a sentir que aquele relacionamento já não está do seu agrado, a primeira coisa que você pensa é como é que eu vou terminar com ele ou com ela, sem deixar o outro sofrer. E você acaba se deixando em segundo plano, né? A Luísa, ela não mediu as consequências das coisas que ela fazia. Ela poderia ter acabado com a vida do Júlio César. Ela poderia ter, assim, feito um estrago imenso por causa das loucuras dela em segurar aquele namorado. E ela não pensa sobre isso. E eu queria exatamente expor isso, que o abuso emocional ele tem consequências seríssimas na vida do outro. E aí nasceu Bandeira Branca. Você aborda racismo, inclusive, né? Racismo. A mãe do Júlio é uma pessoa que, assim, eu não queria ver na minha frente. Se eu souber que existe, eu vou querer estrangular, porque, meu Deus, que mulher ridícula. A, a Luísa, né? Eu fiz ela uma personagem negra, porque eu também queria que ela sentisse o grau de dificuldade fosse ainda maior, que ela enfrentasse, mostrasse para o leitor que expor que o racismo também é muito ativo dentro das relações. E que no caso da Luísa, ela usou isso como um agravante, ainda mais para manipular o namorado. Então, quer dizer, a gente tem N coisas ali, N pontos dentro da história que são abordadas de maneira bem forte, né? E traz para a gente algumas reflexões. O racismo é um deles. Pessoal, livros da Monique Machado, você pode esquecer ela é dramaturga. Você pode esquecer aquele final clichê, aquela coisinha meiguinha, frufruzinha, que a gente sabe que vai acabar uma hora ou outra. Eu leio o final feliz do livro e fico pensando assim, gente, isso vai durar um mês. E tu pega, na verdade... a realidade. Eu comecei a ler, gente. A Monique falou que ela era dramaturga, eu não tinha conhecimento de escrita. Hoje eu trabalho, né? Eu sou avaliadora até de concursos literários. E, gente, os livros da Monique é assim, você começa chorando e termina ele aos prantos, sabe? É uma coisa que não dá para explicar. na verdade, eu não... Como é que é? Oi? Desculpa, pode falar. Não, pode concluir, Amy. Desculpa, conclua. Então, assim, você termina o livro, dá uma reflexão maravilhosa. Esse Bandeira Branca me ajudou num momento muito difícil. Eu realmente precisava. Você colocou aquela frase que para tudo Deus tem um propósito, alguma coisa assim que você colocou, aquilo mexeu diretamente com o meu emocional. Eu não estava bem na hora que eu fui pegar esse livro para ler. Eu falei, gente, até nisso, nos pequenos detalhes, em livros que não são cristãos, porque o livro da Monique não aborda religião, mas ele abordou a fé de um jeito que eu fiquei assim, meu pai eterno. Porque Bandeira Branca fala sobre perdão, né? Eu acho que nós, seres humanos, somos feitos de perdão, muito mais do que qualquer outra coisa. A gente pode perceber que no dia a dia a gente agride alguém. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está agredindo. Quando a gente está insultando, a gente está agredindo. Até quando a gente pensa mal, a gente agride. Aqui a gente não tem essa concepção. E tudo que a gente dá, né, a gente recebe. Então, quando você não dá o perdão, você automaticamente, num futuro, vai precisar dele. Então, quem é que vai te perdoar se você não conseguir
perdoar hoje, trabalhar o perdão. Então, Bandeira Branca, no final, eu quis aquela cena, né, do perdão do Júlio César, porque a gente precisa perdoar para que a gente seja feliz. A gente precisa perdoar para que a gente possa seguir em frente. A gente precisa parar de ser infeliz porque a gente não consegue perdoar coisas que pessoas nos fizeram. Porque a maldade, ela existe. Nós vamos ser atingidos pela maldade o tempo todo, pela má fé, pela má intenção. Cabe a nós trabalhar isso e usar o perdão. O Júlio César, quando perdoa a Luísa por tudo que ela fez, inclusive por quase acabar com a vida dele, ele se perdoou também. E ele conseguiu seguir em frente. Você vê que ele não conseguia se relacionar com outras pessoas, ele tinha medo de relacionamentos, porque a Luísa causou um trauma nele muito grande, porque ele não perdoava. Então, precisou acontecer tudo o que aconteceu na trama para que ele visse que somente perdoando ele voltaria a ser feliz e ele conseguiria seguir em frente. Então, esse foi também um dos propósitos do meu final. Maravilhoso, inclusive. Monique, você tá aí com o livro perto de você? Agora não, que eu mudei de posição. Porque eu não Então... consigo, não consigo pegar. Não, tudo bem. Então, tudo bem. Deixa eu ver a próxima live, que a gente vai ter muitas ainda, tá? E a Com gente aborda isso. Como é que é a tua forma de inspiração? Tu tem algum? Porque tem gente que se inspira com música. Inclusive, eu fui comentar esses dias do Porto Seguro que tá me inspirando em relação à música stand-up, que é daquele filme que eu não lembro o nome agora, que me falha a memória. Não tem nada a ver com o livro. Já aconteceu com você também? Tipo assim, como é que é a tua forma de inspiração? É no banho, é com música, é quando tu tá na rua, quando tu tá no quarto, à noite? Como é que funciona assim pra tua cabeça trabalhar? Eu me inspiro em coisas que acontecem ao meu redor e com experiências reais, né? Tudo, o drama, ele me inspira, o feio me inspira, o ruim me inspira, não é à toa que eu só escrevo livros com finais que não tem ninguém, né, o casal, felicidade, não. O que me inspira é a tragédia, é o drama, é o fato de abusos existirem, é o fato de doenças como a depressão existir, é o drama de você enfrentar intolerâncias. Então, isso tudo me inspira. Eu tenho um elemento na minha vida muito forte que é a água. Eu entro em contato com a água e automaticamente coisas acontecem comigo. Então, eu estou num banho, eu estou no mar, eu estou numa cachoeira, as coisas brotam na minha mão, na minha mente, e aí eu sento e vou fazendo, vou criando. Então, a água, quando eu estou bloqueada, por exemplo, eu mexo com água. Eu vou, tomo um banho, ou então vou no mar e tal, e aí as coisas se ajeitam, porque a água é meu elemento. Então eu falo, bom, eu tenho uma história para produzir, mas eu estou bloqueada. Como no último livro, né? Eu vou lançar um livro agora, em dezembro, eu estava bloqueada há mais de 3 meses. E eu falei, Meu cara, Deus, agonia! Ai, Monique! o Eu final fico não uma semana saía. de querendo chorar em posição fetal. Eu fico, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tu ficou 3 meses? Como é que tu Um aguentou? Como pouquinho é que tu mais. sobreviveu? Um pouquinho mais, mas o livro que eu vou publicar agora em dezembro, ele é muito forte. E a personagem me bloqueou porque ela é muito forte. Então eu fiquei com medo dela. E o medo que eu tive dela me bloqueou. Então eu fiquei. Eu Agora quem tá com terminei. medo sou eu. Tu não pode. Eu não vou te pedir pra tu adiantar nada, porque tu não vai fazer Ah, isso, né? não. Eu só posso adiantar que é um livro muito pesado, né? É um crime. E é uma relação muito conturbada. Então, descrever como é que foi o crime foi muito pesado.
falar sobre esse assunto foi muito pesado. Então, ao longo do processo de escrita, eu bloqueei porque a personagem é muito fria, é uma psicopata. Ela me causou um pavor ali. Então, eu meio que bloqueei. Mas agora não, eu já liberei ela, já consegui escrever o final. E ele está saindo aí até o final de novembro, início de dezembro. Tá abordando a psicopatia. É uma Sou psicopata. fascinada por isso, Monique Machado. Ai, meu Deus, eu já vi. Vem uma psicopata Participar de aí. uma pesquisa sobre isso. Eu vou abordar isso no meu também. Vem uma psicopata frenética aí. Daquelas que se diverte com coisa ruim, com matar as Ou pessoas. não, é aquela que foi capaz de fazer coisas que a gente não imaginava. A história tem um plot que vai deixar você de cabelo em pé. É uma psicopata braba, assim. Ela é uma jornalista que vai entrevistar essa psicopata, que ela vai fazer um livro sobre o crime que foi cometido por essa psicopata. E aí a jornalista entra num mundo ali da psicopatia, onde é também manipulada, porque psicopatas gostam da manipulação, e ela vai trazendo à tona fatos do crime. E vai vendo que as coisas não estão batendo. E aí ela começa a investigar e descobre um monte de segredos por trás do crime e o bicho pega. Então, é uma história que eu levei mais tempo do que o normal para produzir. Você criou uma pergunta na minha cabeça. Quanto tempo você leva para escrever uma história, mais ou menos? Assim. Eu não levo mais do que 2 meses e meio. É o tempo assim que eu É igual escrevo um livro. eu? É igual eu? Você escreve todo dia? Você escreve todo dia, Monique? Eu escrevo todo dia, no silêncio. Eu acordo, sento, escrevo. É a primeira coisa que eu faço. Eu amo colocar efeitos sonoros, aqueles, tipo assim, quando o clima tá chuvoso, eu coloco aquele ambiente de chuva no celular e começo a escrever. Tem gente que consegue escrever assim, né? Eu não, É. eu preciso do silêncio. Além, gente, de escritora, essa moça, ela é podcaster. É Ela verdade. divulga trabalhos nacionais de autores. Esta escritora que vos fala, esta pessoa linda e maravilhosa que vos fala, já participou do podcast dela, do livro Não Me Livro, Monique. Fala um pouquinho sobre isso, divulga um É pouquinho do trabalho. verdade. Eu tenho um podcast literário chamado Do Livro Não Me Livro, que você pode ouvir pelo Spotify, pela Anchor, pela Amazon Music ou pelo canal do YouTube, onde você também pode se inscrever. E é um projeto que eu amo de paixão, porque divulga autores nacionais, tem entrevistas com autores nacionais. Já foram aí mais de 5.000 escritores divulgados. Já essa galera de independente, de editora. Então, é um espaço para autores que querem um espaço para falar sobre o seu livro, sobre o seu trabalho na escrita. Então, o podcast bateu aí 16.000 ouvintes essa semana. É um projeto que eu tenho muito orgulho, assim. E a Amy a Amy tem um episódio do livro dela lá no meu podcast. Ficou lindo, está disponível. Quem quiser ouvir, corre lá que vocês vão achar o episódio da Amy. Né, Amy? Sim, senhora. A Monique, gente, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as resenhas que eu fiz do trabalho dela, daqui a pouco a gente continua. Deixa eu só aproveitar o ensejo de divulgação aqui. Eu fiz uma playlist no meu canal do YouTube dedicada ao trabalho dela. Eu peguei os book trailers dos livros lá, que inclusive posso não vê-los, mas só pela trilha sonora eu já fico meu coração acelerado. Aquele do Homem do Quarto Andar me inspira para o Porto Seguro também, eu não sei porquê. Mas a trilha sonora dele me envolve tanto que me dá inspiração na hora. Aquela trilha meio de suspense. Sim. Então, gente, tem uma playlist no meu canal dedicada a esta moça. E eu sei que muitos outros livros virão.
né? Sim, com Deixa eu te certeza. perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi, falando sobre, ainda sobre Bandeira Branca, qual foi a parte mais difícil, qual foi a parte mais fácil da escrita desse livro? Olha, escrever Bandeira Branca a parte mais difícil foi o final, com certeza, porque escrever sobre o perdão ali do Júlio César, aquela emoção. Eu me emocionei também, né? Quando eu botei o ponto final na história, eu tive uma crise de choro muito grande, porque eu não esperava que o Júlio César fosse tomar as rédeas no final da história e fazer o que ele fez, né? Eu não imaginava. Então, ele me surpreendeu. E escrever aquilo foi muito difícil. Você se colocar no lugar dele e tal. Qualquer outra pessoa ia querer matar a Luísa. E ele não, ele optou pelo perdão. Então, aquilo foi muito difícil, né? Agora, a parte mais fácil de produzir aquele livro, de escrever aquela história, foi com certeza as loucuras da Luísa. Porque escrever o que ela fazia, né? Foi uma grande brincadeira, eu me diverti, eu falo, cara, você não existe, né? Evidentemente. Só Mas você, porque eu contei e morri, desculpa. Eu contei e morri. Mas se você existisse, você seria exatamente assim. Então, a cada coisa que ela fazia, eu me divertia com ela. Eu falei, cara, você é inacreditável que você vai fazer isso agora. Você não está falando sério. E aí a cena produzia, a cena surgia, e ela tomava a rédea aí da situação. Falava, não, pode botar que eu sou assim mesmo. Então foi muito divertido, foi bem difícil. Posso dar uma spoiler rapidinho de uma cena que eu achava que ela fosse... Eu vou usar um termo rondoniense, criar vergonha na cara. A gente fala isso aqui direto. Claro. Naquela cena do aborto, eu achei que ela fosse criar vergonha na cara e fosse falar, não, gente, eu realmente estou ficando muito... E ela só fez piorar. É porque ali desencadeou nela, é como se tivesse virado uma chave nela, né? Ela viu ali que ela poderia primeiro perder o amor da vida dela, né, com algo muito sério ali e tal, e ela usou todos os artifícios que ela tinha para não perder o cara. E depois só piorou, porque ela se sentiu realmente muito mais frágil, né, emocionalmente. Então ela surtou, ela fez tudo que ela fez se divertindo e consciente. E eu encaro tudo isso, Monique, como... Porque, assim, eu acredito que ela não tenha arquitetado tudo isso desde o início, mas eu acho que tudo foi virando uma bola de neve e ela foi sentindo prazer por ter poder sobre alguém, mesmo sabendo que a pessoa que ela ama estaria sendo machucada, né? Sim. Ela era super tóxica, mas ela fez tudo com o Júlio César que ela não queria que ele fizesse com ela. Sim. Entendeu? Então eu vejo como uma bola de neve gigantesca que gerou outras coisas muito sérias que eu amo Yasi, não perdoaria, não aceitaria. Olha, eu tô sendo sincera. Se fosse comigo, eu não teria essa força mental para perdoar e falar, não, beleza, borracha passada aqui. Foi um final lindo, digno de uma série de televisão que eu ia amar acompanhar como um filme, uma boa pipoca. Mas não, entre Luísa e... Como é que é o nome da outra? Eu esqueci, meu Deus, eu tô muito nervosa. Entre Luísa e a Nicole, eu prefiro a Nicole. Eu prefiro a Nicole. A Nicole é mais centrada, né? A Nicole, ela é mais humana. Você vê como ela lida com o Andréas. Ela é mais humana. Ela não é infantil. Monique, eu confesso que... rapidinho, só pra gente encerrar. Cara, passou rápido, Monique. Passou, né, menina? Já tá acabando o tempo. Não, eu vou chorar, meu Deus. Não tem problema, a gente faz mais live mês que vem. Só pra mim encerrar aqui, pra você
você dar as suas considerações finais. Ah. Eu vejo nela, na Nicole, uma humanidade tão linda que eu inspirei na Ania, minha mocinha. Esse amor. E eu realmente, eu entrei no livro. Eu estava lá do lado dela durante todo esse processo. Eu queria a interação do Andrés. Eu esperava que ele dissesse uma palavrinha, uma. A cada reação, eu ficava assim, vai, meu filho, fala alguma coisa, reage. Vai, reagiu naquele desespero. Parabéns, você é uma escritora nata. Eu não sei o que falar de você. E a gente vai encerrar, mas dessas considerações finais, porque já acabou, não acredito que acabou. Eu só vou duas coisas. Te agradecer mais uma vez. Eu adorei ser a primeira entrevistada por você. Muitíssimo obrigada. Quem quiser ler meus livros, está lá na Amazon, está R$1,99 ou pelo Kindle Ilimitado. Meu Instagram é MoniqueMM18. Quem quiser, entra lá no direct, manda mensagem. Pode mandar, eu respondo sempre. E, Emi, muitíssimo obrigada. Sucesso nas suas lives, que a gente possa conversar ainda mais em outras oportunidades, tá, querida? Ok, meu bem. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Posso desligar, Emi? Pode, meu bem, desligue. Um beijo. Um beijo. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Não fica nervosa não, tu? No começo eu